bem-vindo! Começa agora o programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. Um espaço reservado para você que quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E para isso nós queremos presenteá-lo com o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Você só precisa acessar o nosso blog, novotempo.com/estaescrito, preencher um pequeno e rápido cadastro e vai recebê-lo gratuitamente na sua casa. Por isso, peça já o seu Curso Bíblico Verdades para o Tempo do Fim, um guia ilustrado que vai tirar muitas de suas dúvidas. Acesse novotempo.com/estaescrito e peça já o seu. E por falar no nosso blog, hoje nós continuamos com mais uma enquete e precisamos da sua participação. A enquete de hoje é interessante, eu acho que o público masculino vai ficar ainda mais interessado em respondê-la. A pergunta de hoje é: se a final da próxima Copa do Mundo caísse num sábado, você assistiria? Sim? Não? Ou ainda não sei? Precisamos da sua resposta. Aguardamos a sua colaboração, tá bom? Acesse novotempo.com/estaescrito. E lembrando também que todo o conteúdo da mensagem de hoje já se encontra disponível em forma escrita no nosso blog para você acessar também. E eu quero mandar um abraço aos ouvintes das 18 rádios Novo Tempo espalhadas por todo o nosso Brasil. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Aos nossos amigos internautas também, amigos do Facebook, do Twitter ou que acessam o nosso blog. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo contato de vocês também. E, em especial, quero mandar um abraço para algumas pessoas que entraram em contato conosco. O Henrique Silva, ele é de Maceió, Alagoas. A querida dona Icleia, ela é de Ouvidor, Goiás, mas está nos assistindo de Hortolândia, em São Paulo, na casa do filho. Muito obrigada pelo carinho da senhora, um forte abraço. E também para o Cleiton Costa do Rego e os irmãos de Sucupira do Norte, no Maranhão. Para a Igreja Adventista de Caminhos dos Remédios, em Nazaré da Bahia, que nos acompanha através do canal Executivo. E para Telso e Adriana, que tomaram a decisão e vão se batizar no próximo dia 6 de maio. Que alegria! Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E algumas pessoas que pediram curso bíblico e vão receber são Aline Caetano Alves, da Igreja Maranata, mora em Ipatinga, Minas Gerais. Roger Afonso Barsfeld, da Igreja Luterana, que reside em Portão do Rio Grande do Sul. Dagmar Carvalho de Andrade, é testemunha de Jeová e mora em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Osvaldo de Jesus Ferreira, da Igreja Universal do Reino de Deus, em Buenos Aires, São Paulo. E Patrícia Barbosa de Lima, que é católica e mora em Itabaiana, no Sergipe. Muito obrigada a cada um de vocês pelo contato. Um forte abraço para todos vocês. Você sabe como guardar o sábado? Afinal de contas, o que se pode e o que não se pode fazer nesse dia? Será que hoje nós guardamos o sábado como Jesus guardava? No programa de hoje, o pastor Ivan Saraiva responde para você e continua falando um pouco mais sobre esse tema tão importante que é o sábado. Mas antes, uma mensagem musical muito especial com a cantora Joyce Carnassali cantando a música No Coração de Deus. Espere o oceano se abrir. Não espere um animal com você falar para entender que Deus trabalha sem parar e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar. Atuais, você pode ver o Pai
espalhando a salvação. Milagres tão reais. Ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Não espere o oceano se abrir, não espere um animal com você falar para entender que Deus trabalha sem parar e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para as multidões, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais. Você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais. Ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Milagres atuais. Deus continua realizando milagres atuais na vida de cada um de nós. E todas as vezes que nós escolhemos obedecer ao nosso Senhor Jesus, nós estamos agradando o nosso Pai. E você pode ter certeza que cada pessoa que se converte hoje em um mundo pós-moderno, secularizado como esse, é um milagre atual. Cada vez que um jovem escolhe Jesus Cristo, isso é um milagre. Todas as vezes que você para ler a palavra de Deus ou para assistir um programa como esse ou um canal como esse da TV Novo Tempo, saiba que isso é um milagre atual. Todo mundo caminha contra os princípios e os valores da palavra de Deus. E quando nós percebemos que essa fé, ela perdura em milhares, em milhões de pessoas, de todas as denominações religiosas, nós percebemos os milagres atuais de Deus na conversão, na transformação de vidas que ocorrem a todos os momentos, em muitos lugares, em muitas igrejas. Querido, hoje, você sabe, estamos continuando a série a respeito do sábado. Eu acho que vai ser muito importante o programa de hoje, porque nós vamos perceber na Bíblia e com exemplos bem práticos como nós devemos guardar o sábado. E sabe, ali no nosso blog na internet, a gente tem percebido muitas pessoas dizendo: olha, eu quero guardar o sábado, mas não sei como. O que é certo, o que é errado, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina.
E você já sabe, ali no nosso blog nós temos um documento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando aquilo que nós cremos a respeito da guarda do sábado, aquilo que pode e o que não pode ser feito, baseado unicamente, como sempre, na palavra de Deus. E você pode e deve acessar isso, está ali muito transparente para você baixar, partilhar com seus amigos. Temos uma enquete também aqui, você pode participar, você constrói o Está Escrito Adoração no nosso blog. Um abraço muito especial a todos os amigos do Twitter, do Facebook e as redes sociais se envolvendo durante toda a semana para que o Está Escrito possa ir além dos programas da televisão e no rádio. Um abraço a todos aqueles que me ouvem em uma das 18 rádios Novo Tempo espalhados no Brasil. Você que assiste através do YouTube, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Eu tenho certeza de que todos nós cresceremos e aprenderemos muito essa noite. Então, se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de destinarmos tantos programas para um assunto tão importante, polêmico na mente de alguns, resistente na mente de outros e uma bênção na mente de outros. Nós queremos apenas aprender da Tua Palavra. Nós não queremos usar lógica e raciocínios humanos. Nós não queremos apenas, ó Deus, uma tradição ou uma ideia de paz da igreja. Nós queremos ter a convicção de que a nossa fé é uma fé baseada unicamente na Tua Palavra. Ela deve ser o nosso mapa, o nosso guia para as tomadas das decisões espirituais da nossa vida e do dia a dia. Por isso, Senhor, ajude-nos a compreendermos a Tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Mas como sempre, antes da mensagem pregada da Palavra de Deus, nós temos um momento de aquecimento espiritual com o Jonas. Eu tenho certeza de que essa mensagem, como as demais, trará alento, certeza e esperança ao seu coração. Então vamos assistir a mensagem do Jonas. Jesus, um pouco antes de subir ao céu, deu a seguinte ordem aos seus discípulos: ide a todo mundo e ensinai todas as coisas que eu vos ordenei. Todos nós transmitimos conhecimento, em pequena ou em grande escala. Isso me faz lembrar de um discurso feito por um paraninfo lá em Madras, na Índia, a uma turma de pós-graduando em educação. O seu discurso é válido não apenas a educadores, mas a todos nós. Ele disse o seguinte: o facho de luz em tuas mãos só terá utilidade se usares para espantar as trevas. O que souberes só será sabedoria quando levares aos que não sabem. O que tiveres só terá valor real não quando guardares para ti, mas quando de qualquer modo outros participarem do que tenhas. O perdão que pedires valerá para que sejas humilde. O perdão que concederes levantará aquele que se humilhou para pedir-te. Quando os teus ouvidos não se abrirem para o que te seja dito, não merecerás as palavras que tua boca souber dizer. Se existes, te diminuis. Se coexistes, te multiplicas, por quantos aqueles que de teu viver participarem. Se não matasse a sede, a água do rio, clara e cristalina, não valeria mais que a água paludosa do pântano. O crocitar do corvo, quando nos previne do perigo, é melodia que devemos mais atenção do que ao gorjeio do pássaro que nos envolve em poesia e ternura. Enxuga a lágrima do teu irmão com um sorriso de tua presença amiga. Quem vive para os outros não precisa ressuscitar, pois já vive para sempre. Transmite coisas eternas. As que passam vão-se com esquecimento. Não é o valor que te atribui, porém o que distribuis que dá a dimensão do que realmente vales. Tu plantarás no campo sem fim da alma. Vê, pois, a importância de tua semeadura, a qual nenhuma outra poderá superar. Se não ensinares o infinito, o que transmitires se perderá.
tão logo cesse o som de tuas palavras, ou passe a memória do que dissestes. A sabedoria que você tem só será sabedoria se for partilhada. Tudo que você tem aprendido aqui no Está Escrito Adoração terá um significado ainda muito maior se você partilhar, se você compartilhar com as pessoas que você ama, se você dividir todo esse conhecimento bíblico. Sabe, Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o mesmo Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo se auto-intitulou como a verdade quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje vamos entender um pouquinho a respeito da guarda do sábado. Bom, antes de a gente entrar naquilo que pode, aquilo que não pode, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, a gente precisa partir de dois conceitos importantes. Eu queria lembrar um pouquinho você a respeito dos saduceus e dos fariseus. Os saduceus eram uma classe religiosa na época de Jesus, que eles tinham uma característica interessante: eles subtraíam verdades da Bíblia. Por exemplo, eles não criam em anjos, e a Bíblia tem farto material falando a respeito dos anjos, do seu ministério. Eles também não criam na ressurreição, muito menos na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos justos. Então eles subtraíam verdades da Bíblia. Já os fariseus, eles iam para outro extremo. Os fariseus, eles acrescentavam coisas à Bíblia que nada tinha a ver com a Bíblia, ou com a sua Bíblia naquela época, que era o Antigo Testamento. Então a gente tem que tomar cuidado sempre com esses dois extremos. Nós não podemos nem ser saduceus, subtrair coisas da Bíblia, e nem ser como os fariseus, que acrescentavam coisas à Bíblia. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Então, antes de a gente trabalhar essa questão, posso, não posso, devo, não devo, eu gostaria de delimitar o período de sábado. Porque algumas pessoas pensam assim: como que a gente guarda o sábado? Da meia-noite de sexta-feira até meia-noite de sábado? Das 6 horas da tarde até as 6 horas da outra tarde? Bom, a primeira coisa que você precisa lembrar é que nos tempos da palavra de Deus, os tempos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não existiam relógios mecânicos. Então, como que eles trabalhavam com essa questão do tempo? Era um relógio do sol, depois o lunar, depois eles trabalharam com os próprios relógios de areia, que são as ampulhetas. Isso mais tarde os gregos inventaram, mas o fato é que, biblicamente, se você for lá em Gênesis 1, todo o processo da criação você vai descobrir assim: e houve tarde de manhã. E no segundo dia, houve tarde de manhã. No terceiro dia, houve tarde de manhã. E assim foi em todos os dias. Por quê? Porque existe um princípio lógico. Pense comigo. Quando que acaba um dia? O dia acaba, a parte clara acaba quando se torna escura. Então, quando o pôr do sol é feito, começa-se um novo dia. Acaba-se um e começa-se outro. Quando que um dia é um novo dia? Quando, então, se acaba mais uma vez aquele dia, quando, então perceba, começa a parte escura e clara, escura e clara, escura e clara. Então, biblicamente, o dia sempre foi contado assim. Você vai encontrar em toda a história essa perspectiva bíblica religiosa. O dia começa com a parte escura e depois vai para a parte clara. Essa história de que um dia começa na metade da noite, isso veio muito tempo depois, quando foi se estabelecido os relógios mecânicos. Antes disso, era assim: tarde e manhã, parte escura e parte clara. E a gente vai descobrir essa questão do pôr do sol em Levítico 23:32. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir aqui no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 23, no verso 32. Veja o que a Bíblia diz a esse respeito, dizendo assim: aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ou seja, na sexta-feira, quando o sol se põe, começa o dia do sábado. E aí então ele vai até o outro pôr do sol. Então, biblicamente, tanto os judeus quanto aqueles que começaram a aceitar as verdades bíblicas, sempre foi observado de um pôr do sol até o outro pôr do sol.
Antes do pecado entrar nesse mundo, o sábado já era observado, você se lembra disso? Gênesis 2, de 1 a 3, a gente já tratou sobre esse assunto aqui. Então, desde o princípio, quando ele foi instituído nesse mundo, é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Isso ficou claro a você? Então não é das 6 às 6, não é da meia-noite à meia-noite, é do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Isso inclui o dia do sábado. Seria mais ou menos assim, 12 horas escuras e 12 horas claras. Isso compreende o período do sábado. E não foi isso que Jesus Cristo disse? Ele disse, olha, existem as 12 horas do dia, né? Os 12 horas do dia claro. Então, a gente tem essa convicção bíblica, de um pôr do sol a outro, de uma tarde a outra, celebrareis os vossos sábados. Essa é a orientação bíblica. Então, se você quer guardar o sábado, então você deve fazer do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Mas vamos para um outro texto bastante importante também, segundo o livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 20, então do verso 8 até o verso 11. Se você tem a sua Bíblia, aqui está os 10 mandamentos de Deus, a gente já leu esse texto aqui, mas como se trata daquilo que se deve e aquilo que não se deve fazer no dia do sábado, esse texto é bastante importante. E diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus está dizendo para você se lembrar. Parece que Deus já sabia que seria esquecido. E Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, 6, não 5, nem 4, nem 7. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então toda a minha produção, todo o meu trabalho, todo o meu desenvolvimento intelectual, financeiro, profissional, a Bíblia diz que deve ser feito em 6 dias. É o que a palavra de Deus diz no verso 9 do capítulo 20 do livro de Êxodo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado. Quem define o que é 7º dia é a Bíblia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Veja como Deus está querendo colocar aqui a totalidade da nossa influência, nem o filho, nem a filha, nem o empregado, nem a empregada, nem quem está visitando. Ele está dizendo, olha, tudo que você puder fazer dentro da tua influência para que ninguém trabalhe deve ser feito. E agora o verso 11 diz as razões, e diz assim, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou, por isso abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Você entende que esse mandamento é um mandamento que nos reporta diretamente à criação? Por que a gente deve guardar o dia do sábado? Porque Deus é o seu Criador. É Ele quem ordena aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Sabe, a grande questão do sábado não é nem o dia em si, mas o que eu percebo nas redes sociais, nos contatos que a gente tem, nos estudos bíblicos que a gente dá, nos pequenos grupos que a gente participa, a gente descobre que a grande questão não é nem o sábado. A questão muitas vezes, sabe qual é? A rebeldia contra uma ordem de Deus. Um filho que diz, não quero obedecer, e usa todos os argumentos possíveis e imagináveis simplesmente para não guardar, para não observar. Querido, eu queria agora fazer uma pergunta a você. Sabe, nós adventistas do 7º dia, judeus, não inventamos o sábado. Não é uma ideia de homens ou uma ideia de uma igreja. Às vezes o pessoal fala assim, não, porque os adventistas guardam o sábado. Não, porque isso aí é um costume da igreja adventista, é uma doutrina da igreja adventista. Não é. Não é 1000 vezes. Não é. Isso é uma ordenança bíblica. Se estivesse dizendo que tinha que guardar a quinta-feira, nós estaríamos aqui dizendo, é a quinta-feira. Sabe, o meu objetivo, o meu sonho é obedecer a Deus. Eu não quero mais viver, eu quero que Cristo viva em mim. Eu quero obedecer a Deus. Por isso, quando olha, muita gente sincera e linda tem escrito no nosso blog. Padres, bispos, evangélicos, protestantes, pentecostais. E sabe, com uma linha de raciocínio, argumentando, gente sincera. Uma linha de argumentação perfeita, um português absurdamente bom, sabe, uma linha de raciocínio maravilhoso. Mas eu fico pensando só assim, me mostre na Bíblia. Porque eu não posso mudar e pautar a minha vida numa linha de raciocínio.
Olha, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo, então, porque o Pentecostes aconteceu no domingo, porque o domingo... Ok, então me mostre na Bíblia onde a ordenança do sábado foi transferida para o domingo. Não existe. Você entende que é só uma interpretação? Eu já usei esse argumento aqui. É a mesma coisa do que agora eu fundar uma igreja dizendo assim, nós precisamos guardar a sexta-feira, porque Jesus Cristo morreu na sexta-feira. E a morte de Cristo é fundamental para a salvação dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então eu crio a religião da guarda da sexta-feira porque Jesus Cristo morreu na sexta-feira. Eu não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso. Eu não posso ser como um fariseu, acrescentar coisas, nem como um saduceu, subtrair coisas. E agora eu quero ser bem sincero com todos vocês que estão me assistindo. Eu sei que aqui há pessoas de todas as denominações. Eu sei que existem pessoas aqui da Igreja Assembleia de Deus, que vocês sabem o quanto nós respeitamos e amamos vocês. Os nossos irmãos batistas, nossos irmãos espíritas, da Igreja Maranata, Seixonoye, os nossos queridos irmãos católicos e tantas denominações religiosas. Você que é presbiteriano, metodista, menonita. Olha, pare para pensar. Será que você, que defende o domingo, guarda o domingo? A verdade é que a maioria dos cristãos que guardam ou que dizem que o domingo é o dia do Senhor, não guardam o domingo como deve ser guardado. E vou fazer uma outra pergunta. Se você guarda o domingo como o dia que deve ser guardado, de onde você extrai as referências para saber o que deve e o que não deve fazer no domingo, se não no sábado? Onde na Bíblia está dizendo o que deve e o que não se deve fazer no domingo? Existe isso? Nós já vimos que não. Só existem 8 passagens da Bíblia falando a respeito do domingo e nem citam o domingo, apenas como o primeiro dia da semana. Querido, sabe, eu sei que você é sincero, eu sei que você é verdadeiro, eu sei que você quer obedecer a Deus, mas deixa eu fazer uma ilustração para tentar clarear algumas coisas na sua mente. Se você olha para a minha cara e a minha cara está suja, e eu não sei que ela está suja. E eu estou conversando com todos os meus amigos, etc. E você diz, olha, a sua cara está suja. E eu não acredito em você. Eu falo, não, você está de brincadeira comigo. Não, ela está suja, de graxa, está suja. E eu falo assim, não, não é possível, não está suja. Eu não peguei nada de graxa, não está suja. E aí você pega, me traz um espelho e me mostra. Se eu pego e olho a minha face refletida no espelho, manchada, suja, e eu devolvo o espelho e digo assim, olha, eu não estou com a cara suja, não é possível. Aí a minha sinceridade passa de sinceridade para teimosia. Você entende o que eu quero dizer? Sabe, você talvez não conhecesse tudo a respeito do sábado. Talvez você tivesse um monte de resistência sobre o sábado, como eu tinha antes de começar a guardar e estudar esse tema. Mas a partir do momento que é tão claro, que é tão evidente, que é tão óbvio, que o sábado é o dia do Senhor e que ele deve ser guardado e respeitado, e você continua dizendo não é o domingo, ou é sexta-feira, ou qualquer dia serve, ou nenhum dia mais precisa, aí, querido, é como se eu estivesse mostrando no espelho para você que está sujo e você continua dizendo que está limpo. Sabe, quando a Bíblia fala a respeito do não trabalhar, é aí que muita gente se perde, né? Porque as pessoas pensam assim, não, os adventistas não fazem nada no sábado, e não é isso. Dá uma acessada lá no nosso blog, visite, entenda, toda a mensagem de hoje está apresentada ali com coisas a mais ainda para você. Por isso que você deve acessar, partilhar, participar, participe da enquete. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Sabe quando a Bíblia diz que nós não devemos trabalhar? É exatamente isso que ela está querendo dizer, não trabalhar. Mas pastor, eu tenho uma família para sustentar. Eu também tenho. Assim como os 30 milhões de guardadores do sábado, e mais do que isso, ao redor da terra, também precisam. Mas eles tomaram uma decisão. E você acha que qualquer uma dessas pessoas hoje passa fome ou necessidade porque escolheu não trabalhar no sábado? Muitas pessoas foram demitidas por causa do sábado. Muitas pessoas perderam o emprego por causa do sábado ou não conseguiram um emprego em função de acreditar que deve ser fiel ao mandamento de Deus. Eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Não foi isso que Davi nos disse? Você não crê nisso? Então você não precisa ter medo. Se você tem convicção de que esse é o dia do Senhor, entregue-se e confie. Tenha essa tranquilidade. Agora veja, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu, Ivan, não trabalho para meu benefício.
Eu não vou fazer a mudança, se eu tenho que mudar de casa, no dia do sábado. Existem 6 dias para fazer isso. A compra do mês que eu tenho que fazer para os meus filhos, para minha esposa, para ter mantimento na minha casa, eu tenho 6 dias para fazer isso, eu não vou no mercado no sábado. Agora, se você perguntar assim, você trabalha no sábado? É o dia que eu mais trabalho. É o dia que eu mais me dedico para a pregação do Evangelho. É o dia que eu mais me dedico para que outros conheçam a verdade da Palavra de Deus. É o dia que eu mais me desgasto. Quando acaba o sábado, eu estou assim cansado, realizado espiritualmente, mas cansado fisicamente de tanto trabalhar. Porque o sábado é o dia de se fazer o bem. É aquilo que Jesus fazia. Ele visitava, ele curava, ele cuidava, ele se aproximava, ele tinha cuidado, ele aconselhava. O sábado é o dia de se fazer o bem. O sábado é o dia para você estar com a sua família, é o dia para você ir no meio da natureza com os teus filhos. O sábado é um dia de alegria, é um dia de encanto para todos nós. Você pode trabalhar no sábado? Claro que pode, desde que esse trabalho seja voluntário. Ah, você é enfermeiro, você vai fazer um trabalho voluntário no mutirão para atender pessoas num bairro carente. Você deve fazer isso no sábado. O sábado foi feito para isso. Agora lembre-se do que Jesus Cristo disse. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Deus deu de presente esse dia para você. Há tantas pessoas estressadas, é o mal do século, segundo a ONU. Há tantas pessoas cansadas, estafadas, deprimidas, as famílias se desintegrando e as pessoas não entendem que o sábado é um bálsamo, é o porto seguro, é a nossa tábua de salvação no meio desse oceano confuso, cheio de tempestade que eu e você vivemos. Mas as pessoas continuam negando o remédio que Deus dá para o estresse, para a depressão, para a desestruturação familiar. Deus deu de presente o sábado dizendo, o sábado vai ser o momento da nossa reunião. É como se Deus marcasse uma reunião contigo. É como se Deus falasse assim, olha, uma vez por semana a gente vai se reunir de maneira especial. A gente vai estar junto durante a semana, a gente vai trabalhar, a gente vai correr, a gente vai estudar, a gente vai se exercitar, a gente vai fazer um mundo de coisa. Mas vamos parar uma vez por semana tudo. A gente deixa as coisas que são boas. Estudar é bom, é maravilhoso, trabalhar edifica o homem, está tudo certo. Mas Deus diz assim, olha, vamos parar um período de tempo. É um templo no tempo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tem o sábado. É democrático, é universal. E Deus institui uma igreja no tempo para todos os seus filhos. E Deus quer estar com você nesse dia. Você pode adorar Deus em qualquer dia, mas sobretudo neste dia. Um dia é obrigatório. Ir à igreja, cultuar, adorar a Deus. Por que não outro? Mas pastor, eu sou sincero. Ok, você é sincero e eu creio nisso e Deus entende você. Agora lembre-se, nós não podemos criar a teologia da salvação pela sinceridade. Porque a partir do momento que você conhece que Deus definiu o dia, Deus definiu um dia específico, Ele diz o que eu devo e o que eu não devo fazer, eu tenho que tomar cuidado. Eu me lembro da história de um amigo meu, ele trabalha aqui na Novo Tempo, é o José, muito querido de todos nós aqui, um abraço para o José. Hoje eu sabia da história, pedi para ele contar um pouquinho. Ele trabalhava, ele ajudava a malhar feijão em uma grande fazenda lá no Paraná. E ele tinha um papel assim muito fundamental dentro da colheita. E vocês sabem que o feijão, depois que você colhe, se chove muito, já brota o próprio feijão. Então tem que ser o tempo exato, o momento certo, a hora certa, tem que secar. Tem todo um processo para que realmente possa ter sucesso a colheita do feijão que eu e você comemos. E ele ajudava todo esse processo e um dia ele conversando com o dono da fazenda, ele estava desesperado porque ele precisava secar aqueles feijões, não tinha tempo e preocupação com chuva, com toda a história, podia perder toda a safra. E ele, naquela função fundamental ali dentro da fazenda, e sabe, aquele desespero, e o José disse assim, olha, o senhor lembra que eu não trabalho no sábado, né? Ele falou assim, mas e agora? Eu vou perder a safra, eu preciso de você, como é que eu faço? O que eu vou fazer? E sabe, o José tomou uma atitude tão linda. Ele disse assim, olha, o chefe perguntou assim, quanto você quer para vir trabalhar no sábado? Por quanto você viria? E ele disse, nem por R$1 milhão eu viria, mas para ajudar o Senhor eu venho. Se o Senhor precisar, eu não cobro nada e eu venho aqui para lhe ajudar, para que o Senhor entenda que a minha fé, o sábado que Deus deu, é um sábado também para ajudar.
Eu sei que o Senhor ainda não crê nisso que eu creio. Por isso que o Senhor faz o que faz no sábado. E eu respeito e entendo que cada pessoa tem o seu momento. Mas sabe, se o Senhor precisar de mim para te ajudar aqui, eu venho trabalhar no sábado para ajudar o Senhor. Isso é guarda do sábado. Isso é a proteção de Deus na nossa vida. Sabe, a gente fica pensando e as pessoas vêm questionando, né? Mas e se a nação inteira guardasse o sábado, como seria? Seria como é em Israel. Em Israel, voos comerciais não sobem nem descem no dia de sábado. As farmácias fazem rodízio, daquelas que abrem, daquelas que fecham para poder acontecer. Nos hospitais adventistas, e a rede de hospitais adventistas no Brasil é muito grande. E você sabe como funciona? A alta é dada ou na sexta-feira ou no domingo. Os procedimentos emergenciais, todos eles acontecem. Mas os procedimentos rotineiros, tudo é diminuído, tudo é diminuído. Sabe por quê? Para poder oportunizar a guarda do sábado mesmo para esses que trabalham na área da saúde. Querido, Deus, Ele tem tantos planos para você, tantos sonhos para a sua vida, para que esse dia possa restaurar o teu lar, a tua casa, a vida do teu filho, a vida emocional da tua filha, destruída por uma mídia que impõe um padrão de beleza que a gente nunca vai alcançar. Mas Deus olha para você que é cristão dizendo assim, por que é que você guarda outro dia? Ou melhor, por que é que você não guarda dia nenhum? Porque eu torno a dizer, você que é protestante, você que é evangélico, você não guarda o domingo. A maioria dos católicos também não, defendem o domingo. Mas guardar o domingo, de um pôr do sol, do sábado ao pôr do sol do domingo, guardar como as ordenanças bíblicas, pouquíssimos guardam. Agora é claro, querido, lembre-se sempre, o sábado não salva. Nós nunca ensinaremos isso porque não é bíblico. Agora, o sábado ou a desobediência a Deus, não ao sábado, a desobediência a Deus, ao Senhor dos mandamentos, leva sim pessoas à perdição. Porque é um mandamento. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. O sábado faz parte da lei. O pecado pode nos levar à morte e à morte eterna. Agora, entenda o que eu vou dizer a você. Milhões de pessoas já descobriram a bênção e a alegria que é guardar o sábado. Sabe, o sábado é o dia daquilo que se pode fazer. Você pode fazer o bem, você pode fazer trabalho missionário, você pode visitar uma pessoa doente, você pode cuidar das pessoas que você ama, você pode passear no meio da natureza, estar em comunhão com Deus, você pode ir à igreja, você pode estar com a sua família, você pode se importar com o outro. Tudo isso faz parte dos sonhos e dos planos de Deus para você. Agora um outro texto bastante importante, Isaías 58. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Isaías, no capítulo 58, verso 13 e 14. O tempo corre, mas a gente precisa ler esses versos aqui. Isaías 58, 13 e 14. Veja o que Deus diz para você. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando das tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, a boca do Senhor o disse. Você viu que linda promessa? Se desviares o teu pé de profanar o sábado. Olha o que Deus diz. Olha, se honrares não seguindo os teus caminhos. Querido, você não está lutando contra o sábado ou a favor do domingo ou vice-versa. A questão é, você vai obedecer a Deus? Você vai tomar a decisão de obedecer verdadeiramente ao Senhor Jesus? Aquilo que Ele orienta você na sua vida? É tão claro. Eu já lancei o desafio e lanço mais uma vez. Me mostre uma única passagem que diga que nós devemos guardar e observar o domingo como era antigamente no sábado. E eu vou ser o primeiro a vir aqui dizendo assim, gente, realmente houve uma mudança, está aqui. Me mostre esse texto. Não precisa vir com todos os seus argumentos lógicos, históricos. Eu quero que você me mostre na Bíblia. Eu quero que textualmente você me mostre. Converse com o seu padre, converse com o bispo, com o arcebispo, converse com o seu pastor. Pergunte, pastor, por que é que nós não guardamos o sábado se ele é bíblico?
E por favor, não venha com a história de que Jesus cravou a lei na cruz. Porque se ele cravou a lei na cruz, então eu posso matar, posso roubar, posso adulterar, posso ter imagem de escultura, posso adorar, posso ter outros deuses. Gente, é claro isso na Bíblia. Nós cristãos precisamos resgatar a verdade do sábado. Essa não é uma mensagem da Igreja Adventista, nem dos judeus, nem dos batistas do sétimo dia, nem dos adventistas da reforma, da promessa. Essa é uma mensagem, querido, dos cristãos. E nós precisamos anunciar isso ao mundo. Por que a gente está fazendo uma série inteira sobre o sábado? Por que a gente não está falando de Jesus? É claro que a gente fala sobre Jesus. É a figura central do Evangelho, mas a gente precisa resgatar algumas verdades que nós escolhemos esquecer. Há mais versos na Bíblia. Hebreus 4:4, lá no Novo Testamento agora. Hebreus 4:4. Veja o que a Bíblia diz aqui. Hebreus 4:4 e 9 diz assim: pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E agora o verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para você e para mim. Resta um repouso. Querido, você se lembra que o sábado, ele foi instituído por Deus antes da entrada do pecado? Você percebeu que ele faz parte da vida do cristão, mesmo com a presença do pecado? E você sabia que depois da ausência do pecado, quando nós estivermos no céu, nós também continuaremos guardando o sábado? Abra sua Bíblia no livro de Isaías 66. É o último verso da Bíblia. Isaías 66, que nós vamos ler hoje, né? Isaías 66, verso 23, diz assim: de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor. Toda. Por que de uma lua nova a outra? Porque quando a gente vai lá em Apocalipse 22, a gente descobre que a árvore da vida dá fruto de mês em mês. É exatamente o ciclo lunar. O mês é definido pelo ciclo lunar. E Deus diz assim, de um sábado até outro sábado. Sabe, se ele quisesse compreender apenas o ciclo semanal, ele diria do primeiro dia até o último dia da semana, do primeiro ao sétimo, mas não. A referência é o sábado, a referência não é o domingo, a referência não é a sexta-feira, não é o primeiro dia da semana. De um sábado até outro sábado, toda a humanidade virá diante de mim adorar. Toda a humanidade, porque lá no céu todos guardaremos o sábado, como foi antes do pecado. Depois que o pecado for extirpado da terra, continuaremos guardando o sábado do Senhor nosso Deus. Ah, querido, há tantas coisas para falar. É por isso que a gente escreveu um pouco mais lá no nosso blog, para você se aprofundar ainda mais, para você entender ainda mais. Sabe, a gente fica pensando assim, puxa, mas pastor, eu esqueci de abastecer na sexta-feira. Ok, você vai lá e abastece, é o ideal? Não é. Mas se acontecer um problema, você vai deixar de abastecer, não vai andar? Claro que não. Pastor, o meu filho, ele está com febre, eu vou na farmácia comprar um antitérmico? Claro que vai. Claro que vai. Querido, entenda, o sábado foi feito por você. O sábado foi feito para que a sua vida possa ser recheada de bênçãos. O sábado não escraviza, o sábado liberta. O sábado é para ser uma bênção. Eu acho tão estranho a gente ter que aqui defender uma coisa que é boa. Ninguém precisa vir à televisão para defender beber bastante água ou beber água pura, porque todo mundo sabe que a gente precisa beber água e essa água tem que ser pura. Por que a gente tem que vir aqui defender o sábado que é uma bênção? Por quê? Ah, querido, eu e você temos uma missão, eu e você temos um dever. Nós precisamos obedecer a Deus. Querido, a sua sinceridade, cuide para que ela não vire uma teimosia. Se você quiser arrumar argumentos fora da Bíblia, você vai arrumar. Agora, dentro da palavra de Deus, eu duvido você arrumar um único verso, dizendo que você deve guardar o domingo ou qualquer outro dia, ou qualquer dia ou nenhum dia. O sábado continua sendo o sábado do Senhor nosso Deus. Guarde corretamente esse dia. Viva a bênção desse sábado. Que esse próximo sábado seja o primeiro sábado que você vai guardar com a sua família. E descubra as bênçãos desse dia. Lembrando sempre que o sábado nunca salva ninguém. Somos salvos apenas pela graça. Agora, uma vez que eu sou salvo pela graça, então eu vou obedecer ao meu Jesus. Eu não posso tomar água sem molhar a garganta. Eu não posso ser salvo sem guardar os mandamentos de Deus. Que o Senhor Jesus cuide e abençoe você na decisão que você tem que tomar.
Salvo pela graça, eu vivo na certeza de que agora sou feliz e que o meu viver tem um sentido para existir. Eu não merecia nada receber e por isso então se confirmou a expressão de Deus em todo o seu amor. Justificado pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é o presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Justificado pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é um presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Querido, eu tenho certeza de que você está pensando profundamente sobre as decisões que você precisa tomar. Talvez você precise, em algum momento, abrir mão de um emprego, talvez de uma profissão. Talvez você tenha que abrir mão de alguns sonhos que você tenha. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Eu nunca vi alguém que abriu mão dos seus sonhos por causa do sábado se arrepender. Porque na verdade não é por causa do sábado, é por causa de Deus. Porque é Deus quem diz aquilo que nós devemos ou não fazer e quando devemos fazer. Querido, essa série está terminando. Na próxima quarta-feira teremos o último programa fechando a série. Eu espero que depois de todos esses programas, essas mensagens, algumas coisas tenham clareado na sua mente. Espero ter colocado alguns pontos de interrogação no seu coração, para que o Espírito Santo trabalhe e fale a você. Guarde o sábado. Se prepare para a guarda do sábado. Eu tenho certeza que você vai descobrir que o sábado é o dia mais feliz da sua vida. É o dia mais feliz de cada semana. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos
ter a certeza de que estamos fazendo a Tua vontade. Há tantas pessoas já aguardando o sábado. Há tantas pessoas descobrindo essa verdade. Por favor, queira consolidar isso em cada coração e em cada mente. Que, ó Deus, a sinceridade jamais se transforme em uma teimosia, mas que a sinceridade nos faça entender onde precisamos mudar. Fique, Senhor, ao nosso lado hoje e sempre, e que o Senhor nos dê um próximo sábado muito especial e feliz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, querido, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.